Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo da Tese. Toda sexta-feira nós temos o Compondo da Tese, onde basicamente eu comento o que a gente teve de mais relevante durante a semana. Os links para notícias e para os podcasts aqui embaixo na descrição desse vídeo. Como sempre, é sempre bom começar com um disclaimer. O que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente começa com o Zema dizendo que pode abrir mão da candidatura para derrotar o PT. O que ele começa ali é basicamente querer compor capital político numa disputa presidencial para eventualmente entregar para alguém, torcendo aí para que seja o Tarcísio, para justamente poder compor ali governo, ter algum nível de cargo em troca dos votos que ele angariaria, que não deve ser grande coisa, mas deve ser alguma coisa relevante. Tá? Então, já se colocando aí à disposição para troca de cargo, a inflação desacelerando novamente, o IPCA veio os últimos 12 meses em 5,32, o IPCA 15 veio em 5,40, então a gente vê uma continuidade da redução do IPCA dos últimos 12 meses, o que é positivo, não compõe ainda tendência nem nada disso, mas isso daqui veio com um aumento forte da conta de energia por causa da bandeira vermelha, então é um indicativo de que o restante tem reduzido consideravelmente, tá? Então algo aí positivo que deve continuar com aquela ideia de platô dos juros e possivelmente uma redução, tá? Eventualmente no futuro próximo. Israel, fechando aqui o pacote do geral, tá atacando o Irã nessa madrugada, tá? De ontem para hoje. Acompanhei ele durante a madrugada, a gente vê ali algum nível de ataques aqui afetando o petróleo. Vejo o efeito sobre o petróleo como pontual e não sustentável, uma vez que a gente viu vários conflitos geopolíticos acontecendo, vários, inclusive envolvendo proxies de Irã e por aí vai. O Irã já foi atacado também deu todo um piti com o petróleo. E a gente vê que no final a oferta de petróleo continua basicamente inalterada, de modo que a gente ainda tem a OPEC Plus podendo aumentar e ampliar ainda mais a oferta, que foi feita agora. Mas de qualquer forma a oferta de petróleo se mantendo inalterada, de modo que esses preços, à medida que a gente tem arrefecimento aí do pânico generalizado e da especulação de que o preço vai subir e por isso a compra de contratos, a gente deve ter algum nível de arrefecimento do preço do petróleo novamente. Não vejo grandes efeitos no que tange fatores ali econômicos, commodities, por aí vai, basicamente ali a continuidade da tentativa do Netanyahu de se manter no poder, tendo, assim que ele sair do poder, o risco ali justamente do prosecution, do processo ali que ele tem por corrupção. Tá? Passando aos ativos que não estão no portfólio, a Vale Samarco enfrentando mais uma ação judicial pelo rompimento da barragem de Mariana. Lá atrás, quando aconteceu, eu comentei que esse tipo de coisa tende a ter vínculo ali com modus operandi da operação e que esse tipo de coisa tende a se arrastar. Então a gente tem mais uma ação aberta na Holanda, se não me engano, contra a Vale Samarco. A Wilson Sons, com a controladora registrando oferta de OPA nos 17,50, tá próximo ali do preço que a gente tinha recentemente. De qualquer forma, possivelmente saindo aí a porte 3 do mercado de capitais. Tá? À frente a gente tem a Gol trocando de ticker e agrupando as ações. Isso daí foi feito de um jeito tão complicado, tão complexo e tão sem grande aprofundamento e explicação. Quando a gente viu a subscrição da Minerva, por exemplo, a gente teve apresentação, quadros e mais quadros, e PowerPoint, o diabo a 4, com diagrama e por aí vai, explicando como é que é esse nosso processo. Aqui foi feito de um jeito tão nas coxas, tão esculhambado, que até agora, foi feito isso ontem, o preço oscilou agressivamente, todo mundo sem saber o que fazer, e até hoje ninguém está entendendo direito o que aconteceu ali, certo? Nem para onde vai o preço, nem o que deveria ser feito, nem qual é a decisão que deve ser tomada. Hoje, inclusive, saiu alguns bancos aí falando do tipo de que está estranhando e blá, blá, mas ninguém está sabendo exatamente como lidar com a situação. A gente não tem o ativo no portfólio, como dito, mas de qualquer forma está aí disparado. Assim, eu raramente tenho situações que eu olho no mercado financeiro e que eu não consigo dizer o que está acontecendo, por mais complexo que seja. Essa é uma delas. Given, tudo bem, assim, eu não fui a fundo para aprofundar, tá? Mas assim, claramente essa das situações mais complexas que eu já vi sendo feita no mercado financeiro. Assim, o nível de bagunça que fizeram aqui para precificar o ativo agora está completamente fora da casinha e a galera está simplesmente atirando no escuro. Tá? Tanto operações de banco quanto todo mundo está atirando no escuro. Tá? E por último aqui a Melius, fechando ali a oferta com captação oferta de follow-on para compra de Bitcoin em 180 milhões de reais, no total, no 7,06 por ação. Claramente, como explicado aqui várias vezes, Bitcoin não é investimento,
De qualquer forma, a Melius está indo nessa direção e conseguiu ali captar 180 milhões para para alocar em Bitcoin, o que eu acho que é fora da casinha, mas volto a reforçar, é completamente direito deles e vai ser interessante de assistir. Passando aos ativos do portfólio, a gente tem o Açaí Atacadão não no portfólio com capital fechado agora, o Açaí no portfólio, está liderando ali as marcas mais valiosas de varejo alimentar, que é mais um ponto positivo aí para o Açaí, tá, que está no portfólio. Casas Bahia ganhando o primeiro outlet, esse daqui não é o grande ponto da semana, né? O grande ponto da semana é justamente o que segue, que é a Mapa Capital assumindo ali a dívida de 1,6 bi da Casas Bahia, a dívida conversível em ações, tirando ela debaixo de Banco do Brasil e Bradesco, e assumindo o que me faz acreditar, tendo visto esse movimento logo após a antecipação da conversão em ações, da possibilidade de conversão em ações, me faz acreditar que muito provavelmente eles venham a converter aquilo ali, talvez fazer algum nível de como é que eu falo? De consórcio ali, de distribuição entre outros players, mas basicamente imagino que tenha forte intenção de conversão, o que deve reduzir ali consideravelmente a dívida do Grupo Casas Bahia, acelerando o processo de atingir com consistência geração de caixa e lucratividade, o que é bem positivo para a gente. A galera fala de diluição, mas assim, volto a reforçar, a diluição não vem de graça, então assim, eu vou ter um pedaço menor de um bolo muito melhor quando eu tiver uma redução agressiva na dívida e uma aceleração para a chegada no processo de geração de caixa e lucratividade. Então vejo como muito positivo o movimento. Alpargatas forçando lá fora, depois do acordo de collab com um influencer de 70 milhões de seguidores e tal, fora do país agora, algo mais vinculado ali à supply chain, a cadeia de suprimento e distribuição lá fora, fechando ali distribuição exclusiva com a Eastman, de Havaiana nos Estados Unidos e no Canadá, que deve auxiliar bastante nesse processo, tirando a parte que a gente não sabe fazer lá fora, e claramente não sabe, porque se soubesse a gente não estaria com a situação que está na operação internacional, e deixando aquilo ali com quem conhece lá fora, de modo a poder se concentrar justamente na formação da marca, que é algo que a Havaianas faz muito bem, tá? E na parte de produção do produto, que também fazemos muito bem. Tá? E por último aqui a Minerva entrando como terceiro interessado na incorporação na fusão ali BRF-Marfrig, certo? Que foi algo que vale reforçar que o CAD decidiu em 2 semanas, enquanto eles levaram um ano para definir se podia ou não podia fundir Pets e Cobase, que tem ali 10% do mercado em conjunto, certo? Então 100, mais um ponto para o CAD aí, que meu Deus do céu. Passando aos podcasts, a gente tem várias falando dos movimentos nessa semana com relação ao Trump nos Estados Unidos, certo? A gente começa aqui com o The Daily do New York Times, falando sobre tropas federais entrando ali em Los Angeles. Está completamente fora da casinha, retrocesso violento civilizatório, e aí várias de retrocesso civilizatório aqui. Tá? Basicamente aqui, o podcast começa falando disso, porque foi bem no dia que aconteceu, e o podcast efetivamente estava falando ali da encrenca entre o Trump e o Musk, que parece ter dado alguma afrouxada agora no final, certo? Aparentemente os efeitos da droga passaram ali no Musk, ele deu uma afrouxada. O nome aqui, Federal Troops Enter LA, and the Trump-Musk feud hardens. Na sequência, o PBS NewsHour falando sobre a possível expulsão de transgêneros das tropas americanas, do exército americano. Tá? Então, basicamente, ali o comentário, depoimento de transgêneros que trabalham nas tropas americanas, no exército americano, que colocam a vida em risco todo dia para o bem dos Estados Unidos e que agora estão sendo expulsos por uma questão que não faz absolutamente nenhum sentido. Então, o nome aqui, We Have Earned Our Spot, Facing Trump Ban, Trans Troops Reflect on Military Service. Passando à frente, a gente tem o Radio Atlantic falando com a entrevista ali com o ex-chefe do Mossad. O Mossad é o serviço secreto. É o serviço secreto, não, né? É a CIA, basicamente. O serviço secreto, na verdade, é quem defende, se eu for traduzir diretamente, é quem defende o presidente americano. Então aqui é o equivalente, o Mossad é o equivalente à CIA, a agência de inteligência americana, tá? Só que de Israel. Então tem aqui um ex-chefe do Mossad falando sobre a guerra em Gaza, falando que é inútil. Tá? Mossad's former chief calls the war in Gaza useless. Na sequência, o Big Take da Bloomberg, falando desenvolvendo um pouco mais sobre o que está acontecendo em Los Angeles, certo? A questão dos protestos e envio de tropa nacional e agora mais 700 Marines, fuzileiros navais americanos, o que é fora da casinha, o uso de exército contra a população americana, certo? Então, what happens next in Los Angeles, do Big Take da Bloomberg. O PBS NewsHour falando mais uma vez, porque foi um assunto que foi se desenvolver durante a semana sobre essa questão, a Califórnia processando o Trump, tá? E chamando ali o deployment,
o envio de tropa de guarda nacional como algo inconstitucional e imoral. Tá? Então, California sues Trump, calling National Guard deployment unconstitutional and immoral. PBS NewsHour. PBS NewsHour também falando sobre como Trump encheu as posições chaves do governo dele com pessoas que têm visões extremadas. Tá? E aí aqui aprofundado e falando ponto a ponto e citando vários dos exemplos. Tá? How Trump filled key positions with people who spread extremist views. O Tectonic, do Financial Times, falando sobre como Tim Cook, o CEO da Apple, está lidando com a possível guerra comercial, né, guerra de tarifa que o Trump está implementando. Então, isso aqui é de uma série, Trump's Tech Bros, que é justamente falando sobre por onde como mudou o direcionamento das pessoas ali de tecnologia, né? A galera da Meta ali, o Zuckerberg, o Tim Cook, o Elon Musk, por aí vai, como eles mudaram ali o direcionamento após a entrada do Trump. Então, Trump's Tech Bros, can Tim Cook save Apple from the trade war? O What's Your Problem, aqui um pouco mais leve, falando sobre uma empresa que está justamente trabalhando para que os robôs consigam resolver problemas do dia a dia, porque uma coisa é resolver problema através de inteligência artificial de escrita, outra coisa é conseguir dobrar uma roupa, outra coisa é conseguir fazer uma comida na cozinha efetivamente. E isso daqui fala justamente do trabalho, da diferença que é educar um robô com a base de LLM, né, Large Language Models, de muita informação jogada lá e ele conseguir lidar com a informação, e outra coisa completamente diferente é falar sobre isso no que tange fazer efetivamente coisas manuais no dia a dia. Então, bem interessante, o nome é Teaching Robots How to Do Everything, do What's Your Problem. O Wall Prime, da UOL, falando sobre parente de político na cúpula de Tribunal de Contas. A gente tem 2 ministros, se não me engano, que conseguiram emplacar durante esse governo as esposas em tribunais de contas estaduais ou municipais, talvez. Aí ele fala aqui o ponto a ponto, é simplesmente um absurdo, fora da casinha. O Política da CBN, comentando o depoimento do Bolsonaro, que simplesmente mudou completamente, dá uma afrouxada forte e de quebra chamou a galera seguidores dele, que falavam em golpe militar e tal, em tomada do poder, chamou esse pessoal todo de maluco, que eu não consigo imaginar como é que a galera possa ter dissonância cognitiva o suficiente para olhar para isso e não ver que ele simplesmente jogou todo mundo que seguia ele para debaixo do ônibus. Tá? Bolsonaro muda de tom em interrogatório, evita palavrões e chama Moraes de Vossa Excelência, além de convidar ele, né, brincando ali, para ser o vice. O The Daily, com uma entrevista com Gavin Newsom, o governador da Califórnia, justamente sobre a questão dos protestos, a resposta do Trump e para onde é que ele está indo. Gavin Newsom, já digo agora, claramente aí, um expoente para um possível direcionamento ali como candidato democrata para a presidência no próximo turno. Ainda tem bastante tempo, mas ele está tomando as atitudes e disparando naquela direção. Já era alguém que via como muito possível anteriormente, agora abre-se um espaço ali para esse tipo de vertente dentro dos democratas. Tá? Então, Gavin Newsom on the LA protests, Trump's response and why it's a defining moment for democracy, do The Daily, do New York Times. O The Daily do New York Times também falando sobre o ataque de Israel no Irã, também feito ali em cima da hora, porque foi de um dia para o outro, isso daqui saiu hoje de manhã. E aí o artigo efetivo, que é sobre a parada militar de sábado que o Trump vai ter. E comentando isso a fundo, a gente vai ter mais um do The Atlantic aqui, falando sobre isso. Tá? Então, Israel's massive attack on Iran and why tomorrow's military parade is so fraught. O Radio Atlantic falando justamente sobre o problema real da parada militar que o Trump quer fazer, que é basicamente coisa de ditador. Tá? Então, The Real Problem with Trump's Parade, e no aniversário dele e tal, tem toda essa vibe. O Radio Atlantic, tá quase acabando aqui. Mais uma do Radio Atlantic falando sobre o Elon Musk e toda a vertente de ele ser gênio, não ser gênio. Então, uma discussão sobre isso, colocando ali o ponto a ponto, bem interessante, da dinâmica toda dele, da definição de gênio e de como isso se prende na imaginação popular. Tá. Penúltimo aqui a gente tem o PBS NewsHour, mais uma vez falando sobre a contenção ali do senador Padilla nos Estados Unidos, a força, porque ele estava fazendo perguntas desconfortáveis para Kristi Noem. Kristi Noem, para quem não sabe,
é a moça ali que está cuidando do Homeland Security nos Estados Unidos, da Homeland Security, a galera que, basicamente, é a galera que luta contra terrorista, mas não tem muito como explicar aqui no Brasil, tá? A tradução literal não faz muito sentido. De qualquer forma, Kristi Noem, para quem não sabe, é aquela que ficou famosa por colocar na biografia que ela matou um filhotinho de cachorro porque ele não estava performando como deveria durante as caças dela. Quem quiser procurar isso na internet, só procura. Tem trecho da biografia dela falando que o cachorro não estava performando. Ela basicamente pegou o filhotinho, levou pro barn, levou pro celeiro e plau! Certo? Pipocou o filhotinho. É sem noção. É claramente uma pessoa super tranquila de cabeça, claramente uma pessoa super sensata. What lawmakers said about Senator Padilla being forcibly removed from DHS News Conference. Ela estava dando uma conferência pública e ele basicamente foi retido, preso e levado por segurança, e ele é um senador porque ele estava fazendo perguntas que incomodavam ali. E por último aqui o The Journal, do New York Times, do Wall Street Journal, desculpa, do Wall Street Journal, falando sobre o approach, a conduta agressiva do ICE, que é a galera que cuida de imigração lá nos Estados Unidos, quando prendendo imigrantes. A quantidade de furo que está tendo ali, no que tange conduta constitucional ou não, e por aí vai. Tá? Então, Inside ISIS, que ISIS parece o Estado Islâmico, mas é ISIS, ICE, tá? ICE, Aggressive Approach to Arresting Migrants. E por hoje ficamos por aqui, precisando de mim. Eu tô sempre no @investircomsim no Instagram. É só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no final de semana com algumas análises, muito possivelmente, muito provavelmente, no domingo, tá galera? Valeu, beijão!